Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Presente das Rosas. 3 homens, um ingrato, um conformado e um generoso, foram visitados no mesmo instante local por um gênio saído da lâmpada. Diante do inusitado, um deles falou: Gênio, que nos trazes? Rosas, disse o gênio. E abrindo seu manto mágico, dele retirou 3 lindos buquês de rosas, entregando um para cada visitante. Antes de partir, olhou-os fixamente. Percebendo algum desapontamento por causa da simplicidade de sua oferta, justificou-se: Rosas, porque elas são joias de Deus, deixam a vida mais rica e bela. Os homens se entreolharam, surpresos, e após se despedirem, cada um seguiu seu destino, dando finalidade diferente ao presente recebido. O ingrato, maldizendo sua falta de sorte por haver encontrado um gênio e dele recebido apenas flores, jogou-as num rio próximo. O conformado, embora entristecido pela singeleza do presente, levou-as para casa, depositando-as num jarro. O generoso, feliz pela oportunidade que tinha em mãos, decidiu repartir seu presente com os outros. Foi visto pela cidade distribuindo rosas de ponta a ponta, com um detalhe: quanto mais rosas ofertava, mais seu buquê crescia. O tamanho, beleza e perfume. Ao final, retornou para casa com uma carruagem repleta de rosas. No dia seguinte, no mesmo local, em instante, os 3 homens se reencontraram e de súbito ressurgiu o gênio da véspera. Gênio, que desejas? Disse um deles. Que as vossas rosas se transformem em joias, disse o gênio. Dessa forma, o homem generoso encontrou uma carruagem repleta de joias, extraordinariamente belas, tornando-se rico comerciante. O homem conformado, retornando imediatamente para o seu lar, encontrou pendurado sobre o jarro, onde depositar as rosas, um lindo e valioso colar de pérolas. Resignou-se em ofertá-la para sua esposa. O homem ingrato, dirigindo-se ao lugar onde jogara o buquê de rosas, viu, refletindo sobre as águas, um brilho intenso, próprio de joias valiosas, que sumiram de seus olhos, quando se atirou ao rio no propósito de alcançá-las. Pois é, deixa bem claro pra gente aqui a questão da gratidão, né, gente? Como é importante. Nós que somos da doutrina espírita, apesar do canal ser da educação e não o canal que eu faço sobre espiritismo, mas não tem como deixar de falar sobre essa doutrina, né? Muitas pessoas confundem o espírita como aquela pessoa assim que ela gosta de sofrer. Vira e mexe eu escuto isso. Ah, Patrícia, você tem a poliomielite, você tem que lutar para sarar, para curar. Eu falo, não é que eu tenho que lutar para sarar, eu tenho que aceitar a situação como ela é. Não é à toa que isso surgiu em mim. Eu tenho que ter resignação, eu tenho que ter paciência e tolerância com aquilo que eu criei. Não foi Deus que me deu a poliomielite, fui eu que criei isso em mim. Então agora eu tenho que ter paciência para poder reverter essa situação. Eu tenho que compreender como foi que eu criei para desfazer o mal feito. Então todos os dias eu agradeço a Deus porque eu tenho a poliomielite. E algumas pessoas falam assim, nossa, você agradece até a doença que você tem. Isso não é certo. Não é certo você gostar da sua doença. Não é que eu gosto, não é que eu gosto de sofrer. Mas eu entendo que ela veio por um motivo que eu causei, e eu preciso me desconectar com esse motivo. Então eu preciso aprender o que foi que eu fiz de errado para que essa doença se dissipe. Por si só ela vai embora, seja nessa vida ou numa outra. O espírito acredita em reencarnação, certo? Então, você ser grato faz a sua vida esticar, gente. Porque se eu fosse revoltada com a minha doença, se eu ficasse todo dia esbravejando, Senhor, olha só o que o Senhor me deu, olha, eu não consigo fazer minhas coisas, eu tenho dificuldade para subir uma escada, eu tenho dificuldade para pegar um peso na mão, tudo que eu pego na mão cai, eu não consigo comer mais com o garfo como as pessoas educadas, eu tenho que comer que nem um peão de obra, né? Segurando uma colher, eu sempre gostei do meu garfinho, não consigo mais comer com o meu garfo. Se eu começar a me revoltar, vai resolver meu problema? Não. Eu vou ficar uma pessoa amarga, triste, reclamona, e tudo aquilo que eu for gerando em razão de um comportamento nervoso vai só piorar a minha situação. Então eu faço o reverso. Eu trouxe o meu corpo até aqui judiando dele. Eu não aprendi a lição ainda, porque olha, quarta, quinta e sexta eu fiquei pintando um muro aqui em casa. Eu sei que eu tenho minhas limitações.
Eu tenho minhas restrições. Mas eu fui lá, devagarinho e tal. Aconteceu um incidente no meio do caminho, era para me ter parado. E eu não parei. Eu falei, não, eu vou terminar o muro, eu sou teimosa. Eu comecei, eu vou terminar. Eu me prejudiquei mais uma vez. E eu tô pagando desde sexta-feira que eu faço as leituras com vocês aqui, corro pra cama. E ninguém vê essa parte, né? Que eu vou lá deitar, que eu vou descansar. As pessoas me veem na ativa, né? Adianta eu chegar nas pessoas e falar assim, eu não tô passando bem, eu tô, né? Hoje um amigo mandou pra mim assim, não se iluda com as fotos de rede social, todo mundo dando risada, festa, fazendo coisas, né, divertidas, porque o fundo do poço todo mundo tem. Eu falei pra ele, até meu fundo do poço eu tiro foto. Até meu fundo do poço. Sabe por quê? Porque eu faço questão de quando eu estiver lá no fundo do poço, as pessoas verem como é que eu saí de lá. Porque eu entro no fundo do poço e saio o tempo todo. Eu sou ser humano como outro qualquer. Só que eu dou graças a Deus que eu caí, porque lá eu ganho impulso para subir de novo, né? Tudo a gente dá graças, tudo. E a nossa vida, ela segue num ritmo assim tão mais leve, tão melhor, do que ficar reclamando, reclamando. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso aqui no canal, né? Tem professor que mal começou a carreira e só sabe reclamar, já entrou no embalo dos outros que reclamam. Porque é contagiante o ambiente. Infelizmente, o ambiente da educação, ele é um ambiente pesado. Quem olha por fora, vê aqueles professores fazendo cartazes, todo colorido, bexiga, flor, né? Imagina que é um mundo lúdico, é um mundo de sonho, né? Mas não são bem assim, né? A maioria não. A maioria é pesada. A maioria, você entra numa sala dos professores, você já sente aquele impacto, sabe? Do tipo assim, mais um dia começa, lá vamos nós aguentar o fulano, o ciclano e o beltrano, a mãe não sei de quem veio aqui reclamar. É um ambiente pesado a educação. As pessoas falam, a segurança é o pior que tem, né? Gente, essas três áreas, segurança, saúde e educação, não é para qualquer um. É para quem aguenta. Quem não aguenta, não pega essas áreas. Como eu falei ontem, vai vender laranja na feira. Quem gosta de falar bastante, vai para a feira, vai vender laranja. Não vai se estressar e vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Agora, se você quer pegar algo com responsabilidade, que o ambiente não te ajuda muito, e que você tem uma responsabilidade com vidas, saúde, educação e segurança, essas três áreas são primordiais para uma sociedade caminhar, e os ambientes são pesados. Então, se a gente entrar já no embalo do que tem em volta, é só reclamação. Aqui é a postura de professores que a gente está analisando, ó. Tem aquele que recebeu a rosa, que é o seu aluno, e simplesmente deixa ele lá, no cantinho dele. Né? O Joãozinho não abre a boca, ele não me perturba, eu acho ele bonitinho, fofinho, a liçãozinha, tudo indo. A mãe dele fica contentinha, tá tudo certo. Tem aquele, tô nem aí. Se a mãe não tá nem aí, eu também não tô, então dane-se, fica aí, ó. E tem aquele que não, que sai vendo cada um como é, agradecendo pela vida de cada um, dedicando a vida de cada um. Então, qual é o tipo de professor que você é? Quem me ouve, geralmente, acredito eu, né, que o pessoal que mais curte os meus vídeos são pais, mães. Professor mesmo, eu acho que não deve ter muitos que gostam de mim, não. E isso para mim não é surpresa alguma, porque eu toco na ferida do mau professor. O bom professor gosta de mim, mas como são poucos, então são poucos professores que me acompanham. O mau professor, quando vê um vídeo meu, ele fala, essa mulher eu não quero ouvir. Assim como foi minha carreira de 32 anos. Eu incomodei muita gente que era ruim, que estava no lugar errado. Podia estar vendendo pinga, que eu acho que ia ganhar mais dinheiro e ia estar mais feliz. Porque já que gosta de ver a infelicidade dos outros, vai vender pinga. Eu incomodo aqueles que não são bons. E não é que eu seja maravilhosa, não, que eu sou cheia de defeito. Errei pra caramba a minha vida toda e continuo errando. Mas a questão é compromisso. O professor tem que ter compromisso, tem que pegar as rosas e cuidar cada uma delas como ela é.
Tem florzinha que precisa de mais água, tem florzinha que precisa de menos água, tem florzinha que nem água ela quer. O cacto geralmente é pouquíssima água nele, senão ele morre. Então, gente, gratidão porque você é útil, gratidão porque você pode fazer algo por alguém, gratidão porque aquilo ali vai dar frutos, vai germinar, vai crescer, vai evoluir. Quando passa um aluno meu aqui na rua, que eu moro perto de escola onde eu trabalhei, quando passa um aluno meu aqui na rua e ele me vê no meu portão e ele vem correndo para me abraçar, e professora, não tem salário maior no mundo do que um reconhecimento, um carinho daquele que você se dedicou. Não que eu espere a gratidão dos outros, não que eu espere isso, mas quando vem sem eu esperar, gente, é uma alegria que parece que o espírito da gente vai pular para fora do corpo, de tão leve, de tão feliz que a gente fica. E isso é missão cumprida, é responsabilidade bem assumida. Todas as vezes que eu entrava na sala de aula, se eu tivesse bem, eu já entrava brincando, já entrava tagarelando com eles, pendura um no pescoço, pendura outro aqui. Sempre foi assim. Se eu não estava bem, quando eu chegava no corredor, eu não gostava que ficava na porta da sala, mas crianças, vocês sabem como é que é. Eles sempre ficavam na porta da sala me esperando. Sempre tinha uma meia dúzia de gato pingado lá, os Joãozinho da vida, né? E aí lá da porta eu já escutava um falar pro outro: a professora tá vindo, hoje lá não tá bem não. Vamos ficar todo mundo quieto, que a professora hoje não tá bem. Eles preparavam a sala para eu entrar. Eles sabiam pelo meu olhar se eu estava bem ou não. E olha que altos e baixos todo mundo tem. E eu tive muitos altos e baixos durante a minha carreira. Tanto por conta do profissional, do pessoal, da saúde. E quem segurava a minha mão? Meus alunos. Eu terminei meu último ano dando aula com um aluno, o Eduardo, que eu chamava de Edu, atravessando a rua da escola, porque eu não gostava de ficar na porta da escola esperando o Uber. Então eu tinha que atravessar e tem um barzinho na frente da escola, eu ficava nesse barzinho da minha amiga. Aí esse Edu, ele me dava a mão, pequenininho. Se fosse para eu cair, eu ia cair de qualquer jeito. Mas ele pequenininho me dava a mão e falava: professor, eu vou atravessar a senhora. Ele me atravessava até o barzinho. Uma rua, não tem movimento, não tem nada. Mas eu não tinha condições de atravessar sozinha, eu tinha dificuldade já para andar. Ele me dava a mão e me levava até o barzinho. Aí depois eu ficava olhando ele atravessar de volta para ele poder ir embora para casa dele. Então, os alunos, eles sempre foram meu alicerce. E por quê? Porque simplesmente eu era grata a cada coisa que eles faziam por mim. Festa surpresa, nossa senhora, quantas eu tive, quantas alegrias dessa eu fui capaz de participar. Chegava na escola e vinha uma lá: professora, não entra na sala agora não. E eu: mas por quê? Que dia que é hoje? Não é dia dos professores, não é meu aniversário. Não, professora, não entra agora não, porque nós estamos limpando a sala. E às vezes eles tinham mesmo esse negócio de querer limpar a sala, né? Porque o outro professor que vinha antes de mim deixava a sala um bagaço. E eu não deixava, não é que eu pedia para o aluno limpar a sala, eu não permitia isso, mas era coisa deles. E como a gente trabalha higiene dentro do conteúdo, eu falava assim: é a prática de higiene, tudo bem, quer fazer, faça, né? A sala é deles. Eu tenho que permitir que eles façam o melhor pela sala. Então eles passavam a vassoura, às vezes uma ou outra exagerava na dose, levava desinfetante, jogava desinfetante para deixar perfumado a sala de aula, né? Tinha alunos que passavam pano em cima do armário, todos os dias isso daí eu que pedia, passar o álcool na carteira, né? Porque afinal de contas eles vão usar uma carteira que alguém ficou ali babando em cima 4 horas, então é profundo. Esse negócio de Covid, de doenças aí respiratórias, na minha sala nunca ocorreu nada, porque eu sempre pedia para fazer essa higienização nas carteiras, cadeiras e material escolar. Até o próprio material deles eu mandava limpar toda vez que chegasse em casa. Então, como já era da prática deles essa questão de limpeza e tal, para mim não era novidade nenhuma, tá limpando, né? Então eu vou esperar mais um pouquinho para eu poder entrar, porque se eu entro e vejo bagunça, eu fico brava. E eu sei que limpeza de aluno não é que nem a gente. Eles jogam carteira para um lado, jogam carteira para o outro, aquela coisa. Aí eu esperava aqueles 5, 10 minutinhos para poder entrar na sala. Quando eu entrava, não era limpeza.
Muitas das vezes eles estavam embaixo de carteira, escondido, a luz apagada. Aí eu entrava na sala, um bonito ia lá e começava a cantar alguma música dos projetos que a gente desenvolvia. Aquela música Raridade, do Anderson Freire, gente, aquela música, ela acaba comigo até hoje. Né? Ela tem 3 anos que eu tô lá de gancho já, que eu tô fora da escola, mas toda vez que eu escuto aquela Raridade, aquilo mexe comigo, que é incrível. Né? Todas as turmas que eu tive, que a gente cantou essa música, a molecada depois, num dado momento, se juntavam e cantavam aquela música para mim. E isso não tem peso, não tem preço, tem um valor tremendo. São as rosas cultivadas, são as rosas bem cuidadas, que dá retorno e que eu sou eternamente grata, porque eu fui muito feliz, muito, muito, muito feliz. A questão de você receber do teu aluno um obrigado, já deixa você feliz. Agora imagina você ser sempre contemplada pelos seus alunos com música. Às vezes eles não tinham dinheiro, né? Grande parte aqui é muito pobre. Então eles se juntavam e compravam aquelas bolachinhas recheadas, né? Tipo traquinas, assim, espalhavam em cima da mesa numa toalhinha. Falavam, professor, isso aqui é seu café da manhã. A gente preparou um café da manhã para a senhora. Aí chegava lá, umas bolachinhas esparramadas em cima da mesa. Esse carinho todo, de onde que sai? É o exemplo do professor. Não estou dizendo que eu sou o máximo, não. Vejam bem, jamais vocês vão ouvir isso da minha boca. Mas eu ensinei a dar carinho. Eu ensinei a espalhar amor. E eu não vou ser grata por tudo isso? Eu vivi isso e não vou ser grata? Até hoje eu sou. E é dose. Por isso que tem professor que não gosta de mim, porque aí eu endureço. Eu falo, poxa, se os profissionais levassem a sério o amor pelos seus alunos, fossem gratos pela oportunidade de ser útil a essas pessoas, a conduzir essas vidas com responsabilidade. Não era só a professora Patrícia ganhando bolachinha de café da manhã e ouvindo Raridade cada vez que entra numa sala de aula. Haveria uma melhor convivência entre professores e alunos de todos os lugares. Eu não sou um exemplo de professora. Eu tenho minhas falhas e falhas feias. Mas eu vivi coisas maravilhosas que deram certo e que poderiam ser reproduzidas também. Mas pergunta se outros querem isso. Grande parte não. Grande parte, se entra na sala dos professores, está lá reclamando de aluno, reclamando dos pais, reclamando do salário. E por que você não larga o osso? Ah, porque não tem melhor coisa, não tem outra coisa para fazer. Ah, porque se eu sair daqui é difícil arrumar outro emprego. Você vê o lado da educação como um cabide de emprego e não como um local de missão. Eu vejo a educação, a segurança e a saúde como um local de missionários. Não é para qualquer um, não é para quem aguenta. Então, os nossos presentes, né, que nós recebemos diariamente como professor, são os nossos alunos. E se você deixar num canto, pode ser que ele, por si só, frutifique, como aconteceu aqui com aquele que é acomodado. Aquele que jogou, não frutificou. E aquele que foi grato, multiplicou. Então, professor, seja esse que agradeça todos os dias pela oportunidade de servir, de ser útil a pessoas que futuramente e certamente também lhe servirão. Tem aquela historinha da professora que formou o aluno que era um Zé Ruelinha, né? Não tinha onde cair morto, mal sabia ler e escrever, e ela investiu nele. Aí ele deu um colarzinho para ela, uma pulseirinha, acho que foi uma pulseirinha. E ela guardou aquela pulseirinha quando ele era pequeno. Ele deu bem humilde, bem pobre, e ele deu aquela pulseirinha em forma de agradecimento, né? Porque ela não largou da mão dele. E aí, lá na frente, ela foi procurar uma consulta médica, e quem era o médico? Era esse aluno. E para surpresa desse aluno, ela usava a pulseirinha que ele tinha dado para ela. É isso.
né? Hoje nós conduzimos essas crianças, esses adolescentes. Lá na frente eles são os doutores, eles são os engenheiros, eles são aqueles que vão conduzir as nossas vidas enquanto a gente estiver velhinho. Pense nisso.